Olá, Sandra, muito obrigada pela sua disponibilidade para a nossa conversa. É um prazer estar aqui com você e falar sobre essa grande empresa que é o Seibin. Olá, Luciana. Para mim é um prazer, né? E um privilégio também, e muito bom. Obrigada pela oportunidade. É um prazer estar aqui com você. Bom, começando, sabemos que o Seibin tem uma trajetória no mercado que é única. O que você pode nos contar que levou a esse sucesso? Então, olha, já estamos aí há 38 anos no mercado, né? E é isso, a nossa trajetória, ela sempre foi muito pautada na transparência, né? Desde o início, quando nós iniciamos lá em 1984 o nosso negócio, né? Eu e Janete, né? A minha sócia. Eu falo que nós começamos numa época, né? Eu falo que o Brasil estava passando por um momento de crise e se nós tivéssemos pensado, nós não teríamos estruturado o nosso negócio, né? Mas com muita coragem, com muita resiliência e também uma boa dose de humildade, né? Nós estruturamos o nosso negócio e enfrentamos realmente muitos obstáculos, mas eu falo que sempre com muita transparência, e nós investimos, né? O tempo todo investimos com uma estratégia. Eu falo que quando nós iniciamos e sempre o que a gente queria é montar uma empresa boa, com propósito inicial e valores muito claros. Então isso tem norteado a nossa empresa desde o início. E o mais importante nisso tudo é que a gente queria também uma empresa onde a inovação e a qualidade estivesse sempre à frente, e é um dos valores realmente que sempre nos pautaram e que sempre esteve nos direcionando em todos os sentidos. Porque, né, a gente tem aí investido em estratégias importantes, né, que tem nos direcionado aí na nossa visão, a gente tem apoiado projetos, a gente tem acreditado mesmo, investido em várias frentes, em várias situações. Então tudo isso para que a gente possa continuar no mercado. E a gente foi crescendo, né? Crescendo e acreditando e crescendo junto também com todos os nossos parceiros, com todos os nossos stakeholders, porque a gente sabe que ao longo do tempo, né, nós sabemos o quanto isso é importante. Então quando a gente olha para trás, né, a gente olha nessa questão de todos os obstáculos que nós enfrentamos, né, lá no início dos anos 90, né, essas barreiras, por exemplo, de importação de equipamentos, de tecnologia, de importados. Então isso também, né, foi um divisor de águas muito importante, que na medida que essas barreiras foram quebradas, foi muito importante para que a gente trouxesse esteiras, né, de aumentasse a nossa eficiência de tecnologia naquilo que a gente... eu falo que isso tudo reforça esse olhar nosso na inovação, né? E outro ponto foi que a partir do final aí dos anos 90 foi quando nós mudamos a estrutura do Seibin com relação à gestão, né? Nós trouxemos os sistemas de acreditação de qualidade, isso também evidenciou, né? Sempre focando naqueles dois pilares que eu te falei de inovação e qualidade. Então, quando a gente trouxe também esses sistemas de acreditação de qualidade, sistemas de gestão, então aí foi o meados de até 2000, 2005, todas essas acreditações, isso também foi muito importante para fortalecer a nossa gestão e para capacitar também as nossas pessoas para que a gente pudesse entrar em novos ciclos, né? Ciclos de crescimento. Então isso foi muito, muito importante, né? Hoje nós estamos aí em 70 cidades, muitas no interior, então isso a gente leva uma medicina diagnóstica de qualidade por esse Brasil afora, né? Inclusive são 13 estados com o Distrito Federal. Então esse modelo de expansão ele começou em 2000 fizemos esse desenho em 2010, mas em 2012 a gente começou a expandir. Então isso também foi um passo importante, né? Foi um ciclo importante dentro do Seibin, dentro da nossa estrutura, porque uma decisão importante. E hoje, né, com aqueles 3 colaboradores que nós começamos, né, há 38 anos, hoje são 6.700 colaboradores e fizemos aí 6
6,5, acho que Vivi, depois você me ajuda aí, né? 6,5 milhões de exames aí no ano de 2021. Então, isso nos permite também aí ganhos de eficiência com toda essa tecnologia que a gente traz, né? Com certeza. Uma história muito inspiradora, um grande exemplo. Parabéns. Me conta um pouco, por favor, com quase todos os cargos de liderança exercidos por mulheres, qual o impacto da liderança feminina para a empresa? Sem dúvida, esse impacto é muito grande, né? Essa liderança, eu sempre falo que a mulher tem alguns atributos, né? Como sensibilidade, intuição, e esse jeito de ser da mulher, jeito de ser, de fazer, de decidir, ele impacta positivamente dentro da gestão. Né? Para nós isso é muito importante porque dá muita agilidade nas decisões, ele traz transparência. E eu e Janete, nós somos uma empresa de alma feminina. Então nós temos, a gente sabe, né, o quanto isso cria bons relacionamentos, a nossa cultura é toda baseada, né, isso permeia a nossa cultura e nós sentimos na pele, lá no início, e é por isso mesmo que a gente cria esse ambiente favorável, né, para que as mulheres realmente tenham essa ascensão dentro da empresa e assumam cargos de liderança, possam também exercer todos os seus papéis, né, como mulheres, como mãe, como líderes. Então isso esse programa de liderança, ele existe dentro da empresa e ele é trabalhado, são 8 pilares da liderança que a gente tem. Então, por isso que a gente tem isso muito focado, né? A gente sabe nas pesquisas aí que a gente entende que como as empresas, né, que investem, sabem empresas onde tem mulheres na liderança, acredito como as empresas têm um desempenho maior, né? Como isso traz um ganho e como as empresas que têm esse olhar, né, para o protagonismo feminino, ela tem um ganho e um crescimento no novo mercado. Então isso é um ponto muito favorável e a gente pratica uma liderança compreensiva, onde a gente cobra resultados, mas que a gente tem um ganho muito grande exatamente por esses atributos que tem a mulher. Muito bom, muito bom. Da sua experiência como líder de uma empresa com um importante market share, o que você pode trazer para as empresárias da rede da WeConnect? Então, nós sabemos, né, que nós temos que, eu acho que nós como mulheres empresárias, nós temos que cada vez mais criar um ambiente, né, e trabalhar para isso, para que a gente crie um contexto empresarial mais justo, com mais equidade, né? Então isso é um trabalho que a gente participa constantemente, né, desse contexto empresarial mais justo, mais ético, mais transparente, onde a mulher realmente possa se projetar, onde o protagonismo feminino esteja, a construção desse protagonismo feminino. Então, nós como empresárias, a gente acredita muito nisso e o tempo todo, né, em todos os fóruns, em todas as agendas que eu participo, né, em todos os trabalhos de advocacy que a gente está presente, nós acreditamos e temos trabalhado intensivamente, né? Porque, veja você, 51% da população são de mulheres. Sim. Então, nós sabemos o quanto a mulher é atuante, né? Nas decisões, por exemplo, da saúde, são as mulheres que decidem nos cuidados da família. Então, em todos os sentidos, nós temos aí, em todas as áreas de atuação. Então não é possível que a gente não tenha mais políticas, mais projetos que sejam realmente adequados e condizentes com a situação da mulher, né? E a gente realmente continua trabalhando nesse sentido
para que a mulher tenha mais protagonismo e seja mais atuante. É essa a nossa posição. Muito bom. Palavras inspiradoras mesmo. Sim. Que daqui para o futuro seja bastante assim esse olhar. Sim, não tem dúvida, né? Porque eu falo assim, nós temos muitas conquistas, mas nós temos que refletir o quanto nós evoluímos e não podemos retroceder, né? A gente já não podemos retroceder, muito pelo contrário. A gente tem que continuar ainda trabalhando em diversas agendas para que a gente consiga atingir, digamos, esses objetivos globais, né? Nós participamos, inclusive, por exemplo, somos signatários do Pacto Global e dos 7 princípios da ONU Mulheres. Então, ali a gente sabe o quanto tem esses princípios. Realmente, a gente tem políticas para que as mulheres possam mesmo conseguir alcançar os seus objetivos. Também da Mulher 360 Graus, que a gente também participa, tem 4 anos que a gente participa. Então, são vários fóruns que nós entendemos que temos que estar ali presente para inspirar mesmo, inspirar as mulheres e para que simplesmente não desistam, né? Procurem ocupar os seus espaços, façam aquilo que lhes dá prazer, que brilhe nos olhos, mas que realmente os desafios são enormes, mas também as oportunidades, e cada um tem que assumir o seu protagonismo, né? Não tenha dúvida. Sim. Não é fácil, né? Eu falo que ser mulher, por exemplo, nós duas, eu e a Janete, né, minha sócia, no início dos anos 80, nós duas, ser mulher, no final de um regime militar, e mesmo assim, enfrentar ali, né, a gente em Brasília, começar uma empresa, no meio de os nossos players, os nossos concorrentes eram enormes. Todo mundo ainda falou, vocês duas são muito corajosas. Eu acho que vocês duas enlouqueceram de montar uma empresa e realmente começamos, né, com 3 colaboradores. Mas assim, a gente tinha muita dificuldade, mas a gente também via muitas oportunidades e a vontade de acertar era tanta que eu acho que as dificuldades, porque eram muitas realmente, né? Mas a gente tinha tanta resiliência e coragem, muita dose de humildade, que eu falo, para ouvir os nãos e voltar com as respostas certas. Enfim, quando a gente olha para trás, eu falo, gente, foi muita coragem, né? Mas, e também porque nesse ínterim a gente estava também ficando grávida, tendo filho, né? Porque nossos filhos, eu tenho filho de 36 anos, tenho filho de 39 anos, então os filhos estavam nascendo também. Então a gente tinha também que criar uma rede aí nesse pedaço de parcerias, né? Para que a gente pudesse também ter todo esse cuidado, né? De cuidado com o filho, de amamentação, de tudo. Então não é fácil, né? Nós sabemos que nós mulheres, né, temos, as estatísticas estão aí mostrando, né, os problemas que a gente olha, por exemplo, o desemprego de mulheres, na hora que o IBGE mostra, 11% de desemprego são mulheres, ao passo que os homens são apenas 7%. CEOs as mulheres em carreiras, apenas 3% de mulheres conseguem atingir cargo de CEO dentro das empresas. Então, a gente sabe que ainda tem um trabalho enorme aí pela frente, né? Sim. Mas a gente não pode desistir, não é isso? Com certeza. Então, a sua história, a história de vocês, sua e da doutora Janete, me arrepiaram agora. A sustentabilidade no Sabin é um pilar importante. Como vocês aplicam os conceitos de ESG na empresa, com os funcionários e fornecedores? Sim, então, esta é uma pauta, o ESG é uma pauta que é prioridade, né? Que é prioridade dentro da nossa empresa e há muito tempo, né? Então, e ela se consolida realmente dentro desses pilares, né? Do ambiente, de governança e do social. E nós temos trabalhado nisso constantemente e a gente tem muito orgulho. Tem um orgulho genuíno, realmente,
do quanto nós temos evoluído e envolvido realmente os colaboradores, né? Na agenda social, na agenda ambiental, por exemplo, né, nós temos aí a certificação, aquela certificação de emissão de gases de efeito estufa, né, que nós recebemos recentemente, e um programa de efluentes que a gente implantou logo no início. Então isso nós envolvemos envolvemos a empresa, né? A certificação ambiental mesmo que nós temos, nós somos uma das primeiras empresas a ter essa certificação, que é a ISO 30.000, acho. Enfim. Mas assim, o envolvimento da empresa foi tão grande nesse sentido, porque é muito interessante, os colaboradores, eles entendem realmente o propósito. Então esse trabalho, né, com o meio ambiente, né, por sermos uma empresa, programas, por exemplo, de gestão de todos dos nossos resíduos, então isso a gente já implantou há muito tempo. A nossa sede, que tem o selo LEED, que a gente construiu dentro de todas, a gente tem esse selo, então dentro de toda a sustentabilidade. Então esse pilar ambiental, essa agenda, a gente já tem ela muito, muito consolidada dentro do SEIBM, né? O social é outro também, né? Que o Instituto SEIBM, né, carrega junto também com todos os colaboradores. Então tem 17 anos que a gente impacta as comunidades com trabalhos magníficos, né? Agora eu vou dar um dado também, Vivi, mas são 1,5 milhão de pessoas impactadas, né? Com o laboratório SEIBM é o mantenedor do Instituto. E, além disso, o envolvimento dos colaboradores, né? Então, a gente tem diversas ações, são programas realmente que envolvem todas as comunidades, e além de programas também de mentorias, de consultorias para outras ONGs. Na pandemia, então, a ação do Instituto SEIBM foi muito atuante. Então, o social nosso, eu falo que é uma coisa que a gente trouxe de casa, é um valor, né, muito, muito intrínseco, uma coisa minha e da Janete, e que primeiro vem na forma de assistencialismo, de filantropia e tal, mas que em 2005, né, foi que nós fundamos o Instituto SEIBM, e aí sim, ele tem realmente essa formatação, e aí sim ele realmente se consolida nessa forma, e esse pilar social dentro do ESG, do Instituto SEIBM, ele nos dá muita satisfação, e a gente tem genuinamente assim, a gente tem muito orgulho disso. Na questão da governança também, a gente tem todas as nossas práticas de gestão e de governança muito estruturadas, né? A gente trabalha muito isso muito envolve, não só isso também, a gente tem esse top-down dentro do SEIBM, onde a gente consegue passar e levar essa confiança também para todos os colaboradores, né? Nós estruturamos a nossa governança em 2013, e com todo o nosso modelo de gestão, de sucessão, onde eu e a Janete fomos para o conselho e escolhemos a Lídia, que é a nossa CEO, que é também estimulando a prata da casa, porque a Lídia entrou no SEIBM como trainee, e acreditando também no desenvolvimento das pessoas, na oportunidade que a empresa dá para o crescimento, para o desenvolvimento, enfim. E tudo isso a gente consegue também passar para todos os times e mostrar para a empresa toda a gestão e tudo aquilo que a nossa governança, dentro daqueles princípios, né, da ética, da transparência, da equidade, enfim, eu acho que esses pontos, né, isso é muito praticado dentro do SEIBM, mais do que praticado, é uma cultura. Então a gente tem muito orgulho de saber que essa agenda, é mais do que uma agenda, né, é uma cultura dentro do SEIBM. Sim. Vocês têm alguma política com fornecedores? Sim, nós temos também uma política com fornecedor, nós temos não só a política, como a gente faz também até um encontro anual, né, para mostrar tudo isso, para
fazer compartilhar, né, todo ano, né, e além do mais temos também o nosso relatório de sustentabilidade, onde a gente mostra todos esses indicadores, né, econômico, social, e aí também mostrando isso e repassando isso para os nossos fornecedores, né? Então essa política ela é bem firme, né, e bem profunda dentro da empresa. E mostrando os resultados econômicos disso tudo, né? Porque a gente sabe que o impacto, né, não só o impacto social e tudo, mas também o econômico. Eu acho que hoje, né, o cliente ele está muito atento, né, a tudo isso, né, a toda essa, eu acho que isso, a importância que você tem dessa cultura, de toda essa sua agenda que você tem dessa empresa, mas mais do que isso, né, o quanto você também compartilha isso com seus stakeholders, né, não só com os fornecedores, mas com os convênios, com médicos. Então a gente faz isso continuamente. Eu até trouxe o relatório ali para ti. Ah, legal, obrigada. Ali mostra toda essa política ali que a gente tem. Sandra, com mais de 300 unidades pelo Brasil, vocês projetam expansão internacional para os próximos anos? Então, a nossa visão é ser referência em medicina diagnóstica na América Latina, não é isso? Mas assim, quando a gente fala, mas não necessariamente que a gente vai abrir a operação internacional, né? Na realidade, o que a gente busca, a nossa relevância, o que a gente quer ter a relevância é uma relevância técnico-científica, né? Uma relevância a gente quer estar presente mostrando as nossas tudo aquilo, a nossa cultura, a nossa gestão, a nossa governança. Então, mais do que isso, né? Principalmente a gente quer ser dessa referência e quer mostrar essa referência, mas não necessariamente ter uma operação fora do Brasil. Certo. E sabendo que o SEIMI trabalha os objetivos de desenvolvimento sustentáveis, quais as iniciativas de impacto que vocês desenvolveram nos últimos anos, visando o apoio à comunidade? Então, acho que já até disse, você, né? Comentou já um pouco, que eu falei, sim. Né? Nós somos signatários do Pacto Global, então com os 7 princípios da ONU, então isso a gente trabalha muito isso, divulgando, trabalhando e mostrando. A Mulher 360 Graus também, esse é um trabalho que a gente, não só dentro da empresa, mas também, principalmente, pelo Instituto Sabin. Então, nós trabalhamos constantemente junto à comunidade, não só a nossa comunidade em Brasília, mas em todas as 70 cidades onde nós estamos. Então, o Instituto Sabin tem uma atuação muito estratégica, né? Então, e principalmente essa atuação junto às... eu acho que isso é muito importante, essa atuação junto às ONGs, porque como se fosse uma consultoria, porque muitas ONGs hoje, o que nós entendemos é que recebem verbas, não tem gestão, não sabem. Então nós identificamos essa situação e a partir de todo ano, lá dentro da nossa sede, lá em Brasília, é feito como se fosse uma mentoria, um curso, uma mentoria, né, de 3, 4 dias, não só em Brasília, mas ONGs no Brasil inteiro que são selecionadas e que passam então por esse processo de mentoria, de gestão não só na gestão, mas principalmente na economia, porque eles não sabem fazer aquela gestão de gastos, de dinheiro que recebe, daqueles recursos que eles recebem. Então isso assim tem sido muito importante. Então esse trabalho também no social e enfim, e também com fornecedores, com os nossos parceiros. Constantemente a gente tem feito palestras. Eu acho que o Sabin ali, nós temos 2 auditórios onde a gente faz palestras constantemente com o intuito realmente de levar essa não só a parte que
que a gente faz da gestão, do cuidado do paciente, mas também temos um atendimento muito grande dentro das empresas com saúde ocupacional. Então esse também é um trabalho intenso, né, que a gente tem feito. Então é uma atuação... E pelo Brasil todo? E pelo Brasil todo. Pelo Brasil todo. Parabéns. Muito bom, muito lindo. Obrigada. Agora a última pergunta para a gente encerrar. Tá bom. O que a pandemia trouxe de aprendizado para o Sabin e como vocês se reinventaram nesse momento que foi tão adverso? A pandemia realmente ela nos tirou do lugar comum, né? Acho que nos tirou como pessoa, né? Porque eu acho que fez cada um de nós ressignificar, né, a nossa vida. Muitas de nós acho que pensar em vida mais simples, em situações. Eu acho que com muitas pessoas que a gente conversou, a gente viu isso. E também como empresa, né? Nós tivemos assim... eu falo que liderar uma empresa em tempos de crise não é fácil, né? E a pandemia realmente nos mostrou isso, porque tivemos essa questão de pensar não só no pilar financeiro, né, nos negócios, mas também equilibrar mesmo a saúde mental, a saúde física, a saúde dos colaboradores foi fundamental, né, em todos os sentidos nesse momento. Agora, para nós, né, no Sabin, nós somos uma empresa que desde o início ali, nós acreditamos e investimos muito na pesquisa técnico-científica. Então isso é uma coisa que a gente faz há muitos anos. E isso foi fundamental por ter esse setor lá que se você for acreditar lá no financeiro, fala assim, olha, esse aqui é um setor que em termos de resultados financeiro não traz, mas ele traz a gratificação de você ter a vanguarda e a inovação sempre presente na empresa, de ter trabalho científico publicado, e isso aí me faz vibrar, né? Eu como acionista, eu falo assim, eu acredito nisso e isso vai continuar existindo dentro da empresa. Então, e aí por acreditar nisso tudo, nosso centro de pesquisa ali ativo, nós somos uma das primeiras empresas a ter o teste do PCR ali já desde dezembro, que o nosso centro de pesquisa já tinha o teste. Então a gente teve condição de logo ali, quando no início, né, que foi em março ali, quando os primeiros casos começaram a aparecer, a gente já tinha o teste estruturado dentro do Sabin. E ali a gente conseguiu então, naquela rapidez que o Brasil estava exigindo, não só todas as unidades, né, mas aquele surto, né, Manaus, nós temos unidade em Manaus, e nós vivenciamos ali casos, né, horríveis, perdemos até colaborador, uma médica atuante, a nossa médica, uma das que faleceu, inclusive. Mas assim, a gente teve como atender essa demanda com muita rapidez. Então, eu falo agilidade e os nossos colaboradores, guerreiros, valentes, atuando junto, porque as demandas eram assim, tudo para ontem, né? Era tudo para ontem, tudo para ontem. E as pessoas entrando na residência, os nossos coletores, as coletas domiciliares, as nossas unidades muito cheias, e nós tivemos que os drive-thrus que estavam até no nosso pipeline para o final do ano, mas a gente teve que agilizar e colocar em prática. Então, nossa central de atendimento sufocada, que tivemos que quintuplicar de tamanho em menos de 15 dias. Então, foram ações assim, de agilidade, mas que tudo isso a gente só conseguiu fazer com as pessoas, né? Porque sem gente a gente não consegue. Então os nossos colaboradores foram guerreiros demais, né? Valentes. A gente fala isso o tempo todo. Então nós conseguimos ser muito, muito, muito atuantes no Brasil inteiro, né? Na questão da agilidade, porque, volto a falar, todo mundo queria o teste, né? Eu falo que a concorrência entregava o teste com 4 dias, e o nosso todo mundo queria para ontem, para 24 horas, e eram os telefonemas, e todo mundo liga na empresa, liga para mim, liga para a Janete, liga, e não só o resultado, como a coleta, né? Quero a coleta hoje, quero o resultado. Foi assim, foi quase um ano, né,
mas eu falo que o nosso pessoal foi muito valente, né? E depois, na época da vacinação, um outro passo importante também é a nossa atuação, principalmente no Distrito Federal. Quando as vacinas chegaram, o Distrito Federal ali, Brasília, que é a rede pública, eles não tinham funcionários suficientes para atender a demanda também, porque todo mundo queria vacinar e eles não tinham. Então, nós convocamos, chamamos, né, os nossos colaboradores, e eles, é claro, um trabalho voluntário, eles se disponibilizaram. Então, todo final de semana, sábado e domingo, a gente tinha uma equipe de funcionários do Sabin em 4, 5 drive-thrus do governo, né, que não era, mas vacinando as pessoas. Então, eram se doando mesmo para que a gente pudesse vacinar toda a população. Então, eu falo que é o nosso social aí agora, que agindo para que a gente conseguisse atuar na pandemia. Então, nós fomos realmente muito atuantes, mas isso graças não a pesquisa e tal, mas graças às pessoas, né? Os nossos guerreiros e valentes colaboradores. Sim, sim. Não é? Sem dúvida. Que história inspiradora, de muita luta, sem dúvida. Claro. Mas também de grandes exemplos. Obrigada, muito obrigada. Obrigada a você, Sandra, por a sua disponibilidade, por trazer esse conteúdo tão rico pra gente. Eu que agradeço por me ouvir e me dar a oportunidade de contar, que eu sempre sou muito feliz em contar a minha história, a nossa história, né? Obrigada.